Atenção, está começando o seu podcast. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Friburgo. Esse espaço que a gente discute temas relevantes para a sociedade friburguense, contando sempre com a sua participação, seja tirando dúvidas, enviando sugestões ou simplesmente acompanhando a gente aqui, os nossos bate-papos, né, Fernando? Exatamente. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, sobretudo para a cidade de Nova Friburgo, que é o meio ambiente. E a nossa convidada de hoje é a secretária municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Vivian de Assis. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, é um prazer estar aqui para prestar os maiores esclarecimentos sobre uma secretaria complexa, mas a gente está aqui para prestar todas as contas e também esclarecer a população. Vamos começar já então com a sua apresentação. Para quem não te conhece, qual que é a sua formação? Você hoje secretária do Meio Ambiente, mas quem é a Vivian? Eu tenho uma história com Friburgo já desde criança, né? Frequentei Anchieta, terminei a escola, fiquei muito tempo fora, né? Fazendo PUC, fiz faculdade de Direito, depois mestrado, advoguei em Direito Eleitoral muitos anos. Então não posso dizer que eu sou novata na política, né? E já trabalhei em Secretaria de Administração em Nova Iguaçu, já trabalhei no Detran. E hoje sou doutoranda em Direito pela UFRJ. Fiz um estágio doutoral em Sociologia Urbana na Universidade de Milão. Peguei a pandemia lá, fiquei um pouquinho presa. Mas cheguei aqui e fui presenteada com esse convite surpreendente do Johnny Michael, que eu tenho muito prazer de estar hoje à frente dessa secretaria. Ele já fez bastante coisa, né? E agora falando dessa secretaria, para que a gente conheça um pouco do trabalho, né, que tem sido feito, fala um pouco para a gente sobre a gestão à frente do meio ambiente. Então, muita gente fala, a Secretaria do Meio Ambiente, né? A secretaria, na verdade, ela é imensa. É uma secretaria que brincam às vezes que é bipolar, porque vários outros municípios, normalmente você tem uma secretaria de urbanismo, construtiva e uma ambiental. A nossa secretaria, ela envolve tanto a questão construtiva, quanto a questão ambiental e bem-estar animal. Então, realmente, é um desafio imenso. São 5 subsecretarias, tem a subsecretaria de regularização fundiária, de análise técnica, de licenciamento, monitoramento e controle ambiental, de planejamento urbano. Tem também uma chefia de fiscalização tanto de obras quanto ambiental, o bem-estar animal, né, que eu já tinha falado. E, além disso, a gente tem o atendimento, tem IDF, que é a distribuição de processos. Então, assim, é uma equipe bem grande. Então, assim, eu estou à frente, mas se não fossem meus subsecretários, como equipe, estarem sempre comigo e realmente técnicos, né, e muito preparados, muitos deles já estiverem presentes em outras prefeituras, seria impossível enfrentar esse desafio. Entrando já então em uma dessas diversas áreas aí do meio ambiente, uma das questões pertinentes, né, à secretaria é relacionada à regularização e legalização de imóveis, né, que é um dos temas que você citou agora. Como é que isso vem sendo tratado pela secretaria e que mudanças foram realizadas por essa gestão atual no município para dar celeridade, melhorar todo esse processo? Então, na verdade, não há uma mudança significativa quanto às regras, e sim quanto ao cumprimento das regras, né? Então, a gente sempre age dentro da legalidade, né? Isso até é um marco da gestão de Johnny Michael, né? A gente, a escolha foi nesse sentido, o convite foi feito nesse sentido, mas sempre buscando soluções arquitetônicas junto aos técnicos. Então, a gente sempre busca possibilidades, inclusive os nossos técnicos, junto com os técnicos que entram com os processos, buscando soluções legais para o andamento dos processos. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente colocar é que o contribuinte fala assim, eu quero legalizar a minha casa construída. O que se tem que entender é que, na verdade, quando se quer construir, você tem que vir aqui na prefeitura para fazer uma aprovação de planta. Antes disso, até eu recomendo, eu quero construir na cidade, o que eu preciso fazer? Buscar uma certidão de zoneamento na secretaria, é de graça.
ou entrar no site da secretaria e saber qual é a possibilidade construtiva naquele terreno que você tem, ir ao cartório, ver se tem a documentação, até antes de comprar, eu recomendo isso, até pelo valor do seu terreno no futuro, né, que você está fazendo investimento, como também para analisar a pessoa falar, mas aí eu vou construir, vou resolver. Não, muitas vezes você está construindo num lugar de risco. A gente passou pela tragédia de 2011, você pode estar botando a sua família... segurança também. Né? Exatamente, você pode estar botando a sua família em risco, você pode, sem saber, estar violando alguma norma ambiental ou alguma norma de uso do solo, do Código de Obras, e você correr risco de desabar por não ter um responsável técnico te acompanhando, e também a sua obra ser embargada, ter prejuízos financeiros. Então, assim, o ideal é isso. Agora, tem pessoas que já compraram ou estão em imóveis que já estavam construídos. Então, é outro processo, o processo de legalização, que pode ser com a pessoa apresentando um RGI ou via a Lei Complementar 114 de 2017, que é quando os documentos são mais frágeis, né? Mas aí tem que pagar todas as taxas. Então, assim, no momento de construir, de comprar, a gente está aberto lá na secretaria o tempo todo para receber o contribuinte, para orientar sobre gastos, sobre o que construir, até consultas a gente está sempre aberto. Lógico que às vezes a gente não consegue atender no dia, mas se agendar comigo, eu atendo qualquer tipo de pessoa que esteja lá, não tem mais essa situação do secretário inatingível. A gente vê que a gente tem um prefeito que está aberto até no WhatsApp ao contribuinte, então assim, a ordem do secretariado é atender o contribuinte sempre. Então é importante que as pessoas busquem essa regularização, né? Mesmo quem já tem o imóvel, quem comprou ele nessa situação. A gente tenta apresentar alternativas. Algumas delas fogem do administrativo e vão para o jurídico, né? Então a gente às vezes consulta para esgotar toda a esfera administrativa a procuradoria e tudo mais, mas a gente até apresenta indicações. Olha, eu acho que no cartório, um uso capião, por exemplo, extrajudicial você pode fazer. Até pela minha formação, pela formação também da subsecretária de regularização fundiária, que também é advogada, a gente tenta buscar caminhos e orientações até a Defensoria Pública. Então, a gente está aqui para buscar soluções para a população. Valoriza até financeiramente o imóvel também, né? Com certeza. Mas eu acho que a questão de risco também, claro, a pessoa tem que analisar que ela pode estar botando a família dela em risco. Ainda mais em Nova Friburgo, né? Exatamente, não só em Nova Friburgo. A importância do responsável técnico, do arquiteto e do engenheiro, que a gente tem que valorizar a profissão, não é à toa que você precisa de um técnico. Aquela parede pode cair, a gente sabe. No Rio a situação é muito mais grave, mas aqui em Friburgo a gente vê, né? A gente se deparou com um passivo bem complicado que a gente está tendo que lidar, e especialmente a Defesa Civil também está tendo que lidar, e a gente está buscando soluções. É legal esclarecer isso, porque tem muita gente que não sabe, né, que vai comprar uma casa e precisa passar pelo meio ambiente. A maioria das pessoas acho que nem imagina isso. E outra coisa que muita gente não sabe, que você até citou no começo, que é um assunto que eu vou entrar agora, que a Secretaria do Meio Ambiente também é responsável pelo bem-estar animal. E é uma causa que mobiliza muita gente, um assunto que vem gerando polêmica há algum tempo já aqui na cidade, é a unidade imóvel adquirida na gestão passada. Como é que está essa situação, então, da castração no município? É polêmico, né? Não, é bem polêmico, porque, na verdade, esse foi chamado de castramóvel, né? E é uma unidade que foi inaugurada em 28 de dezembro, com caráter bastante eleitoreiro. Há 3 dias da administração eu fui entrevistada e se colocava cadê a castração e tal. Então, assim, a situação é que a Subeia foi encontrada em total abandono, né? Então, assim, eu acho que era gritante. Quando eu fui procurar o espaço físico da Subeia, eu achar que era só um armário, que não tinha expediente, localizar quem atendia os telefones, o que era feito. Quase 200 processos sem resposta, alguns com mais de 1 ano sem resposta das denúncias. Então, uma situação, apesar da gente saber que no município muitas vezes a gente tem uma precariedade, a situação da Subeia, para mim, fugia. Eu acho que a mídia não alcançava a precariedade, inclusive da legislação, que não era cumprida. Então, assim, o que se tinha na Subeia de irrelevante era a contratação de recolhimento de animais de grande porte de uma empresa realmente que estava cumprindo e cumpre hoje. A gente vem acompanhando o trabalho dela bem, os seus serviços, mas de resto que a gente via era um uso muito político, né, de
conversar daqui, conversar dali, mas não ter, por exemplo, você pensar em cumprir denúncias que não tem multa, não tem um valor. Então, a gente tem trabalhado arduamente, a Luciana na frente disso. Hoje a gente já analisou 500 denúncias, além dos 200 que a gente teve que analisar, se tinha que arquivar ou não. 500 denúncias foram apuradas. O carro é muito precário, mas o castramóvel até a mídia fala em novela e tudo mais, mas a gente quer dar um final feliz. A questão é a seguinte, a gente não teve transição, isso na pasta em geral. Eu, por exemplo, não tive acesso sequer à minha sala, né? Então, assim, que é muito triste, né, de averiguar, mas frente a essa realidade, a gente pegou a chave do castramóvel, foi buscar a ajuda da Vigilância em Saúde, que tinha experiência com a questão de zoonoses, e um veterinário já expert nessa área, que já tem um trabalho particular, já também conhecido, para fazer um grupo de trabalho. E a gente fez várias reuniões. Por quê? Não tinha projeto de castração, não tinha cadastramento de tutores, não tinha uma lei aprovada, não tinha nada. Não tinha placa e não tinha sido pago o castramóvel. Então, na verdade, assim, o dinheiro tinha sido aportado já do SUS. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, assim, é difícil explicar, né, como é que foi usado de uma forma eleitoral essa... Eu digo que é eleitoral porque 28 de dezembro, sem nada, você não compra um castramóvel sem projeto de castração. Então, assim, se você não tem um plano, não tem nada. Então, assim, e aí a gente tentou buscar com a área técnica, com o veterinário da prefeitura, conversando em grupos de trabalho sobre a possibilidade de fazer uma castração em massa no castramóvel. O que a gente vê de leitura de outros municípios é que apenas Campos, com 3 castramóveis, faz esse tipo de serviço. Vários municípios, se tem um histórico, eu até conversando isso com o secretário estadual de Agricultura, ele falando, Vivian, vários municípios têm castramóveis no mato, porque realmente não é o ideal tecnicamente para se fazer. Então, seria uma irresponsabilidade eu correr com isso, sem entender isso, né, de uma forma técnica, e não cabia a mim, sim, ao veterinário. Então, assim, quando se chegou a um modelo, que foi até a última entrevista que eu dei, de se contratar uma clínica que faria esse serviço no castramóvel e na clínica, e a gente ir correndo com outras questões legislativas para que fosse possível, inclusive o projeto de castração, e buscar uma audiência pública. A gente teve 2 reuniões com a Comissão de Proteção Animal da Câmara também, prestando esclarecimentos, mas a gente já está mandando um pacote de leis nessa área para o Legislativo, que a gente construiu junto com eles e que eles vão fazer outras propostas. Eu acredito que a gente consiga marcar ainda em novembro para prestar mais esclarecimentos à população, mas a gente desconhecia o processo de aquisição desse castramóvel, né? E aí, quando a gente se depara com o processo de aquisição, a gente descobre que, na verdade, a gente já sabia que o dinheiro vinha do SUS, mas não sabia que tinha uma finalidade amarrada à vigilância em saúde. Então, assim, eu estaria como gestora fazendo um desvio de finalidade de um dinheiro que veio do SUS. Então, por isso que os procedimentos são importantes, a controladoria tem um papel importante, a vigilância em saúde teve um papel importante, e aí a gente foi atrás do processo para a gente conseguir saber, né, a possibilidade. Então, agora a gente já corrigiu, já fez o termo só com clínica e enfiamos para a controladoria, que pediu pequenos ajustes, e amanhã a gente já está encaminhando para a infraestrutura, para a cotação. Mas, assim, paralelo a isso, a gente tem buscado ajuda com o Marcelo Queiroz, que é o secretário estadual de Agricultura, que tem um projeto, né, de PET Rio, e a gente está buscando alternativas pelo Estado também de realizar essas catastrações, porque a gente sabe, o que mais acontece na Secretaria hoje é a gente, não é gastar tempo, é a gente sanear processos para trabalhar dentro da legalidade. Então, assim, a gente pegou um caos procedimental que a gente tem que correr de uma forma, às vezes, que parece para a população morosa, mas é uma forma correta, né? Então, assim que a gente procedeu. Falar de uma boa notícia agora, então, secretária. Recentemente, a gente recebeu a notícia que Friburgo foi classificada na 6ª colocação do ranking do ICMS ecológico. Qual que é a importância desse avanço? O que isso traz de benefício para a cidade?
Então, no estado do Rio, 2,5%, a parcela de 2,5% é repartida entre os municípios do ICMS, né? Obtida pelo Índice Final de Conservação Ambiental. Então, assim, Friburgo vem já há um tempo melhorando seus índices, né? E muito atribuído também à questão de saneamento, que melhorou muito nos últimos anos. E a gente vem conversando, inclusive, com a concessionária Águas, que tem notícias boas sobre estações de tratamento, 3 estações de tratamento, que já estão entrando lá no meio ambiente. Então, demandas antigas como Lumiar, como Ponte da Saudade e Cônego. Então, assim, nessa gestão, a gente também vai ter mais avanço e quando a gente fala assim, mas e a gente ficou em 6º lugar, o que isso quer dizer? A gente conseguiu 1,5 milhão a mais do que... 6º lugar no estado, né? No estado, sim. 92 municípios. De 92 municípios é muita coisa. Não, é uma ótima colocação. E eu digo isso assim, que a gente tem muito como avançar muito mais. Por exemplo, a secretaria estava fora de todos os espaços participativos. Todos. Então, hoje a gente já está ocupando todos os comitês de bacia que a gente não ocupava. A gente tem um diálogo com a APA, com o INEA, que a gente não tinha nos espaços. Então, assim, eu vejo assim, um elogio aos meus gestores e a mim, que estou presente nesses espaços, porque realmente não tinha diálogo algum. O Coman agia de forma ilegítima para a chamada de seus participantes. Então, muitas... Coman é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E a gente reativou o fundo, que sempre foi zerado, e que hoje, no início da gestão, a gente já conseguiu passar R$800 mil, que eram de repasses do contrato da EBMA em educação ambiental. A gente está criando uma rúbrica, porque o que a gente quer é mudar estruturalmente o município, deixar um legado. Quando a gente reforça esses espaços, a gente entra nesses espaços, para a gente sair, para tirar, é muito mais difícil. E um fundo zerado. E já existe uma demanda no Coman também para repassar uma parte do ICMS ecológico para o Coman. O que acontece? Quando vai para o fundo, esse recurso, apesar de eu ser ordenadora de despesa, ele é decidido pelo Conselho. Então, a gente já tem o PPA do fundo, com várias propostas de editais na área de educação ambiental. É isso que eu ia te perguntar, como que esse recurso pode ser utilizado? Não, então, esse de 800 mil específico, a gente só pode usar em educação ambiental. Eu e a minha subsecretária, a gente já está fazendo um curso no INEA sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental, como mobilizar. Okay. Eu venho buscado também pessoas que já atuaram no Elos da Cidadania e já chamo lá para a secretaria expertises. A gente criou 2 câmaras técnicas lá no Coman, a presidente é a Andréa Duque Estrada, para que a gente comece a trabalhar tanto na questão de resíduos sólidos, no plano de gestão de resíduos sólidos, a gente pode também acessar o dinheiro do fundo. A gente, por exemplo, multas ambientais não iam para o fundo, a gente está tentando apurar isso. Dinheiro de leilão dos reciclados da EBMA, que estavam paralisados porque não tinha espaço mais para colocar, a gente colocou para o leilão. E aí é uma coisa básica, né? A prefeitura fazia o seu papel que não fazia. Então, assim, a gente está gerando recursos no fundo e também vai começar a captar recursos junto ao governo federal. E a gente poder gerir isso de forma participativa e convocar, e já convocando a população para isso. E já tem um debate também de mudança de composição e tudo mais. Legal. Então, para a gente é muito, assim, uma realização muito importante estar em todos esses espaços. São as conquistas que vêm aparecendo depois de bastante trabalho também, né? Sim, bastante. Porque a galera está aí se empenhando bastante. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso bate-papo, que é onde a população participa aqui com a gente. Esse é o momento em que a gente traz as perguntas enviadas pelos friburguenses para serem respondidas pela nossa entrevistada. Então vamos lá. A primeira pergunta foi enviada pelo Rodrigo França. Pergunta a seguinte: quando teremos celeridade nas análises de projetos na Secretaria de Meio Ambiente? Então, esse é um grande desafio, né? Porque a gente pegou uma secretaria em que tinha tem ainda, a gente está tentando migrar para um sistema só. Então, ela tem 2 sistemas, né, de informática. Então, quer dizer, o servidor ele tem que registrar em um sistema, quer dizer, um duplo trabalho. E tem questões que dificultam a transparência também. É uma questão de compliance, a gente já vem fazendo essa solicitação junto à IEL, que é a empresa de migração desse sistema, que não faz sentido. A gente viu algumas situações complicadas, né?
Então, assim, além disso, assim, a gente tem um código de obras que é de 45. Então, assim, tem exigências para análise técnica, principalmente, que eu acho que é a maior reclamação, no geral. Na verdade, o código de obras é 43, falei 45 e 43. Que não simplificam. Então, assim, se você vai comparar com Rio e Niterói, a nossa legislação ela é muito atrasada e ela responsabiliza muito a prefeitura e tira do responsável técnico responsabilidade da parte interna da edificação. Então, a gente vem internamente criando um grupo de trabalho para propor a atualização do Código de Obras. A gente sabe também que a Câmara tem uma comissão criada também para pensar sobre isso. Mas, assim, enquanto a gente não informatizar, né, isso é um problema da prefeitura em geral, mas eu acho que no meio ambiente, nas finanças, isso é grave. Se a gente não informatizar os processos é até temerário, porque tem histórico de sumiço de processo, sumiço de plantas. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Agora, sem alteração da legislação e sem uma digitalização, né, que é o que a gente almeja, realmente a gente pode dizer assim que no meio da gestão, mais ou menos, a gente fez um balanço que na gestão passada, os processos em geral, porque a gente tem processos que são curtos, por exemplo, uma certidão. Então, a gente fez um balanço geral que demorava em 200 dias em média, e depois a gente fez um balanço de 35 dias. E isso em geral, lógico que a gente não está falando tanto de construtivo quanto processos mais simples. Então, assim, a gente vem otimizando muito, a gente trocou o subsecretário também no meio da gestão, e a gente vem buscando soluções, a gente também incrementou a equipe, mas o que a gente quer é informatizar e mudar a lei e disponibilizar esses profissionais para agregarem mais na regularização fundiária em outros setores, em outros projetos, pensar em assistência técnica de habitação social. Então, a gente quer realmente avançar, né, na análise técnica com esses aprimoramentos. São todos problemas que também não se resolvem da noite para o dia, né? Exatamente. Não, a gente gostaria, mas não. São problemas estruturais que a gente está enfrentando esse desafio. Eu acredito que tem uma vontade, tanto do setor, né? A gente tem conversas com a EANF, com o Sinduscom, né? E outros membros também do Coman e a própria Câmara, de como a gente avançar, mas realmente, enquanto a gente não conseguir modernizar a legislação e o sistema da prefeitura, a gente vai ficar tendo alguns melhoramentos, mas não um avanço significativo. A crítica é totalmente válida. Entendi. E o Rodrigo França enviou outra pergunta aqui também interessante, que eu acho que você já até respondeu parte dela. Necessitamos de uma legislação de edificações e ambiental moderna. A previsão para essa revisão ou atualização que você já disse que é necessária? Sim, né? É necessário e urgente. A gente, assim, tem conversado até... a gente tem uma equipe enxugada, então em alguns momentos a gente não consegue tocar todas as questões, mas a nossa prioridade hoje é repensar o Código de Obras. A gente já vem fazendo pequenos avanços, como no licenciamento. A gente fez o LATIC para o setor de confecções. A gente vem conversando com a Finanças também sobre outras modernizações, mas ainda nada concreto, né? Porque a gente também tem a comissão lá da Câmara e a gente pretende no ano que vem estar apresentando diversas assim, alternativas, inclusive para algumas situações de zoneamento que a gente tem visto também na cidade. Lógico que o macrozoneamento é de 2019, a próxima alteração é só daqui a 10 anos, mas tem algumas situações que a gente vem repensando com a Procuradoria e com a Câmara de apresentar propostas de soluções que a gente vem vendo situações limítrofes na Secretaria. E você até citou o LAT, né, da moda íntima. Teve adesão? Isso foi também uma iniciativa bem bacana da gestão atual, né? Não, então, a gente até achou que a gente gostaria que tivesse mais adesão. Eu acho que estar aqui é importante até para divulgar isso, né? Eu acho que o mais importante, o que a gente quer é a presença da população, né? Tanto lá na Secretaria, quanto a gente também prestando informações. A gente realmente pensa junto com a comunicação em gerar alguns vídeos. Tem a complexidade da pasta também, faz que muitas vezes a gente diariamente informe a população, e a gente sabe que ainda tem uma carência nessa parte de comunicação também,
que a gente quer aprimorar com cartilhas e tudo mais. Uma pasta muito técnica, Sim. né? Até para a gente tentar traduzir isso para a população da melhor forma. Né? Exatamente. A próxima pergunta agora foi enviada pelo Conrado Estroligo. A pergunta é a seguinte: houve algum incentivo ao reflorestamento e respeito à legislação ambiental desde 2012? Então, de respeito à legislação ambiental, eu posso garantir que pela minha equipe, sim, né? A gente, toda vez que a gente faz um licenciamento, né, e Friburgo, dos municípios ao redor, é um dos poucos que faz o licenciamento, que não é uma INEA. A gente tem uma equipe técnica que envolve desde engenheiro ambiental até químico, engenheiro florestal, biólogo. Então, assim, a gente tem uma equipe bem completa e, assim, elogiada, inclusive. Mas toda vez que a gente analisa um licenciamento ambiental, eles analisam tanto a lei do uso do solo quanto o Código Ambiental, que eu acredito que é avançado, apesar da crítica, eu acredito que o Código Ambiental de Friburgo Municipal é bastante avançado, quanto as leis federais, né? Quanto o Código Florestal e tudo mais. Então, assim, quando há solicitação para supressão de vegetação, que é corte de árvore, inclusive eu queria fazer um esclarecimento sobre essa questão de supressão de vegetação, que a gente também hoje tem maior competência do que a gestão anterior, porque na gestão anterior o INEA tinha algumas competências que hoje não tem mais, a gente absorveu algumas questões, mas tem muito uma dúvida comum da população, e eu acho que meu papel é explicitar isso, de corte de árvore. Quando tem uma questão de risco, tem que ser solicitado pela Defesa Civil. Quando é uma supressão por outros motivos, envolve o meio ambiente. E nessas supressões, em alguns momentos, está prevista a compensação ambiental com alternativas de restauração florestal. Então, assim, vários procedimentos do licenciamento podem acarretar doações ao horto municipal, que é gerenciado pelos serviços públicos. Muita gente pergunta se o horto é da Secretaria do Meio Ambiente. Falo, não, é o serviço público que gerencia. A gente hoje, conversando com o secretário de Serviços Públicos, a gente hoje tem um engenheiro florestal à frente do horto e dos cortes. Então, a gente lamentava muito ver que a gente, como os técnicos, orientavam como podar as árvores e quem fazia os cortes não tinha conhecimento técnico, e hoje tem um engenheiro florestal pela consciência que a gente tem essa parceria com o serviço público. Então, assim, as doações ao horto são destinadas também a projetos de arborização urbana e reflorestamento. Isso é muito legal. Então, assim, existem prádios também e várias restaurações ambientais são monitoradas, tanto que a subsecretaria é de licenciamento, de controle ambiental e de monitoramento. Então, a gente monitora também o cumprimento dessas compensações nas licenças ambientais, e as fiscalizações ambientais também podem acarretar isso. E a gente tem uma alegria de estar também reativando a Guarda Ambiental, né, em parceria com a SMOMO, né, que tem essa... a Guarda Ambiental, ela vai ter uma sede onde era ali a Outram, em Olaria. A gente pensa em 6 homens hoje, a gente fez um curso de alguns meses com o pessoal do meio ambiente, vieram pessoas de fora também, a Defesa Civil. Então, a gente está estruturando a Guarda Ambiental, que a gente via um vácuo muito grande nesse sentido, e a gente está tentando avançar bastante, mais um legado para o município de Friburgo, ver essa Guarda Ambiental atuando, que é um grande sonho. E como que eles vão atuar? Então, a Guarda Ambiental hoje, ela pode atuar com notificações e rondas, que é um grande problema que a gente identificou, é que a maioria das infrações ambientais eram cometidas finais de semana, porque a fiscalização não alcançava final de semana. E rondas também, a gente não tem esse alcance pelo volume de trabalho, né? Então, hoje eu posso dizer para vocês que já passaram no gabinete mais de 6 mil processos. Então, a gente tem um volume muito grande de trabalho. E o Ministério Público, da gestão passada, tinham 150 não respondidos, a gente já respondeu mais de 500, né? Então, a gente vem também atendendo demandas muito grandes, né? Então, assim, a nossa fiscalização é muito limitada. A gente tem solicitado, inclusive a lei que criava o cargo de fiscal, ela foi revogada na gestão passada. A gente está criando um PL para encaminhar para o RH, para solicitar um concurso de fiscais. Hoje o meio ambiente conta com 4 fiscais. São 4 fiscais para obras e ambiental. A gente
lógico que a gente fez uma contratação, enxugou em outros setores para criar duplas, para maximizar, regulamentou um veículo que não estava ainda, não tinha placa, a mesma situação do Caixa Móvel, entendeu? A gente pegou várias situações assim, de carro que não está no nome, então a gente teve que, junto à Procuradoria, Corregedoria, sanear bastante uma situação bem complicada que a gente pegou na Secretaria. Arrumar a casa, literalmente. Arrumar a casa foi bem difícil, não esperava, não. Mais uma pergunta aqui do Conrado Estroligo. Obras com grande movimentação de terra e rocha em áreas íngremes, como que isso é autorizado? Então, normalmente, né, não é autorizado, né, assim, o fato de ser íngreme, né, eu acho que o falta de conhecimento técnico acontece muito isso, e aí eu posso dizer, por ser jurista, né, muitas vezes algumas inclinações a gente como leigo não consegue analisar se é de risco ou não. Então a gente tem um setor de geomática, de geógrafos, uma geóloga que faz essa análise, o responsável técnico também se compromete. Agora, tem situações realmente de irregularidades na cidade, né, que foram feitas e a gente busca reprimir, né, acabei de falar da fiscalização, né, mas tem situações, sim, e eu acho que a atuação da guarda com essa rotina e a gente também já pleiteando esse concurso de fiscais, eu acho que a gente pode avançar muito. Até lá as pessoas podem denunciar, né? Sim, as pessoas podem denunciar, tanto via ouvidoria, quanto lá na secretaria, a gente tem nossos e-mails também, mas eu acho que o ideal é buscar o protocolo da prefeitura, o protocolo da secretaria, que é na rodoviária antiga, né? Porque a secretaria também tem um problema estrutural, que ela é tripartida, né? Então, assim, a SUBEA fica na rodoviária antiga, na lateral, perto da guarda. O gabinete, a fiscalização e o atendimento fica também na rodoviária antiga, mas o setor técnico todo fica na parte de dentro da prefeitura e que não há atendimento lá. Então a gente também faz questão de falar isso porque tinha um entra e sai muito grande no setor técnico e essa gestão não permite esse tipo de intrometimento, vamos dizer. Agora, mais uma pergunta do Conrado. Conrado participou bastante. Inclusive, teve pergunta do Conrado para a Defesa Civil, né? Teve. Depois tem mais uma. Gosta do tema. A gente... Deve atuar na área, né? A gente gosta sim. Obrigada, Conrado. A pergunta dele foi o seguinte: como lidar com as pedreiras irregulares no Distrito de Amparo? Então, eu desconheço, né? Não vi, pelo menos eu vou questionar, né, o setor. Denúncia hoje sobre esse tema, mas eu vou buscar e já peço ao Conrado que entre no protocolo para que a gente analise, mas eu vou buscar, sim, informações, né? Pelo número de processos, Conrado, também, se eu estou te falando que já passaram 6.000, a gente pode ter até verificado, pode ter até multado, e eu não ter analisado, né? Mas eu vou buscar informação também e procure, já que o Conrado também está com vários questionamentos, nos procure para a gente conversar e apresentem denúncias. É importante, gente, foto, geolocalização, facilita muito. Se puder identificar quem é o infrator também, porque acontece muito da fiscalização ir lá e não identificar quem é. Sim. Então já peço a colaboração da população nesse sentido também. Tá certo. A última, então, mais uma do Conrado. Algum trabalho é feito para acelerar o reflorestamento das áreas afetadas pela tragédia de 2011? Então, a gente, na verdade, tem situações que, naturalmente, né, até pelo tipo de solo, declividade, houve, né, uma recomposição da vegetação, e tem situações em que a gente tem buscado com a Secretaria de Obras, e aí a comunicação sempre está até propagandeando de várias situações da obra estar atuando com projetos de contenção e tudo mais. A gente está com o projeto do Sabo também, lá na situação do São Lucas, e mapeando outras áreas junto ao governo federal e os japoneses num projeto piloto no Brasil. Então, assim, a gente, como Secretaria do Meio Ambiente, a gente mapeia áreas de risco, a gente é uma referência nessa área, tanto que muito do plano de risco saiu da Secretaria do Meio Ambiente de Nova Friburgo e de outras gestões também. Então, assim,
Algumas áreas também são apontadas para reflorestamento nessa situação de restauração ambiental. E eu já convido também o Conrado para colocar situações específicas para que a gente possa analisar também. Bacana. Até em cima da pergunta dele me veio uma dúvida aqui. Eu sou leigo, me desculpa se eu estiver fazendo uma pergunta muito idiota. Mas algumas áreas de deslizamento aqui na cidade foi utilizado aquele capim vetiver, né, que se chama. Ele necessita de alguma manutenção ou não? Ele plantado ali, ele já age para recuperar, revitalizar aquela área? Depende. Eu conversei muito assim, até porque é uma questão muito técnica. Alguma dessas questões parecidas, né, já foi levantada, para a comunicação me passou. Depende da área. Tudo depende. Dependendo da área, o tipo de vegetação que se coloca, na verdade, representa mais risco. Outras é um tipo de muro, um tipo de contenção. Outras, se você fizer a contenção. Então, assim, essas cicatrizes, elas precisam de análises específicas, entendeu? E, na verdade, eu acho que a gente vai avançar muito como secretaria, e aí eu posso dizer também, um esforço muito grande que a gente tem num termo de referência para o georreferenciamento da cidade. A gente está avançando muito nisso, indo para a cotação, né? Para que a gente possa planejar a cidade, ter uma leitura. A gente tem problemas de mapeamento e de análise muito grande hoje pelo que a gente tem de recurso. A gente vê um avanço muito grande com esse georreferenciamento e é uma prioridade para o prefeito. A gente tem conversado isso no início da gestão. É lógico que tem uma característica técnica difícil, né? Mas eu acho que a gente vai avançar tanto na análise da planta genérica de valores, né, para ver a questão de IPTU e criar uma justiça fiscal na cidade, quanto para planejamento até do esporte, da saúde. Então, assim, eu acho que a grande alegria de estar nessa equipe é realmente a gente sempre estar articulando e conversando com as outras secretarias, porque o que a gente quer é buscar, sair da gaveta e buscar soluções. Legal, bacana. Agora, para a gente encerrar o nosso podcast, a gente tem uma surpresa para você. Ai, meu Deus. Aliás, sempre que possível, acho que é a parte que a gente mais gosta, né, Fernanda? A gente inclui aqui no nosso bate-papo o quadro Convidado Surpresa. É isso aí. Você não sabia, né? Obviamente, já dá para ver na expressão. Ficando branca. E o convidado surpresa de hoje é ninguém menos que o seu papai. Vamos ver então o recado que o seu Joaquim enviou para você. Vamos ver na televisão ali. Eu sou o pai da atual secretária de Meio Ambiente de Nova Friburgo, Vivian Alves de Assis. E é com prazer que eu gravo esse pequeno vídeo, né, para falar do orgulho que temos aqui em casa de ter a Vivian como filha. A nossa família, ela não é uma família friburguense. Nós viemos para cá em 94, quando eu assumi como professor da UERJ, aqui em Friburgo, e a Vivian iniciou seus estudos no Nossa Senhora das Dores, né? Depois passou para a Anchieta, foi fazer o curso de Direito na PUC e posteriormente o doutorado, né? Ela fez o mestrado também na PUC e o doutorado na UFRJ. Então, é com muito orgulho que falo dela, ela que sempre foi muito dedicada ao estudo e sempre muito dedicada ao trabalho. Onde atuou sempre com afinco, né? Por isso é motivo de muito orgulho para toda a família. Ai, que fofo, gente. Você tem que falar sobre isso. É bom ser motivo de orgulho para os nossos pais, né? Sim, assim, na verdade, o meu pai é um grande motivo de orgulho. Eu acho que ter seguido a carreira acadêmica tem muita relação com ele. Ele foi diretor da UERJ, ele trouxe o curso de engenharia mecânica, né, como diretor, e por coincidência, né, foi professor do nosso prefeito. Legal. Né? Então ele me convidou sem saber disso, e quando soube, ele teve mais tranquilidade sobre a escolha, né, sobre a honestidade e dignidade da família. Legal. Né? Então, assim, o meu pai é cidadão friburguense, e para mim é um grande orgulho estar aqui à frente da prefeitura também pelo esse amor que a nossa família tem por Friburgo. Meu avô é um comerciante que hoje tem 90 anos, teve um restaurante de comida portuguesa, Portugal, há muitos anos. Então, assim, o nosso amor por Friburgo é incondicional
E pelo meu pai, maior ainda. Então, assim, vocês vão acabar comigo. Legal, né? Que Pra se referir Vivian... a você, ele fala a palavra orgulho várias vezes, né? Legal, Não, é legal isso. que a Vivian é uma pessoa muito firme, né? E a gente conseguiu desmontar ela um pouquinho, né? Mas com essa mensagem tão bacana do seu pai. Pai balança o coração, né? Não, e ele é uma referência. Então, assim, eu vou ficar bem no podcast aí, porque quem é de Friburgo, sabendo que é a minha maior referência, né? Minha maior referência é meu pai mesmo. Bacana. Então, vocês me pegaram, vocês não podiam ter feito isso, não. Orgulho Não tenho palavras. pra você também, né? Não só Sim, pra é um ele. grande orgulho e muita felicidade. E eu acho que a retidão que ele esteve à frente da direção da UERJ também, que também me motiva a estar firme e forte aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Pois é, Legal a e a relação gente de vocês. encerra assim, porque a gente trata às vezes de muitos assuntos polêmicos, complicados, e a gente tenta terminar de uma forma mais leve, mais descontraída. Leve, não, vocês acabaram comigo. Vivian, Tem, eu fiquei com o obrigado. coração balançado. Obrigado pela sua participação, pela forma clara, franca que você trata dos assuntos. Sucesso aí à frente da pasta do meio ambiente. No que precisar da comunicação, pode contar com a gente. Verdade. Obrigada, e até pela complexidade, o tamanho da pasta, o desafio, eu estou à disposição e gostaria de dizer para a população que estou lá no meu gabinete. Todos que quiserem, tiverem alguma dúvida, alguma questão, quiserem marcar um horário, às vezes a gente atende na hora mesmo, a Andréia, eu, a Sabrina, Jeane, os técnicos, mas alguns momentos a gente tem que marcar para o dia seguinte. Nunca vi a gente demorar mais de uma semana para conseguir atender um contribuinte, então nossa porta está aberta a todos. Estão avançando e no caminho. Sim, obrigada. A gente encerra por aqui. A gente espera a sua participação aí no próximo podcast. Lembrando mais uma vez que a gente abre caixinha de pergunta no nosso Instagram. Você, por favor, fique à vontade, faça como Conrado, né, Fernando? Exatamente. Mande bastante Mande pergunta pra quantas gente. quiser. Exatamente. A gente avisa também com antecedência quem vai ser o próximo entrevistado, né? Então fique atento lá nas redes sociais da Prefeitura, o Instagram, @Prefeitura Nova Friburgo. Aí abre também a caixinha de perguntas, você envia a sua pergunta. Pode enviar uma sugestão também, se quiser enviar uma sugestão, fica à vontade também. O importante é a sua participação. Na próxima semana a gente vai receber mais alguém aqui envolvido com os serviços públicos e serviços municipais e a gente conta com a participação de você aqui no Fala Friburgo, o seu podcast. Exatamente. Quer tirar dúvida com alguém? Manda pra gente também. Eu quero que o entrevistado seja e manda lá pra eu gente. sugeri o entrevistado também, ótimo. É bem legal. Boa ideia. A gente fica por aqui. Um beijão e até a próxima. Valeu! Fala Friburgo! Fala, Friburgo! Fala, Friburgo! Fala Friburgo!